Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, estamos iniciando mais um dia de transmissões ao vivo. Hoje é a Paula Guimarães que fará o tema, ela já está aqui aguardando. O tema é Corpo, Instrumento do Espírito. Então, para que ela possa iniciar, vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, nós agradecemos a Deus por estarmos mais um dia reunidos em seu nome. Pedimos o seu amparo em nossas vidas, e nessa transmissão, que tudo possa transcorrer em paz e harmonia, que nós consigamos absorver os ensinamentos dessa noite, para que consigamos, assim, viver melhor. Pedimos o amparo, o auxílio ao nosso planeta, a cada um dos que estão sofrendo, passando por dificuldades inimagináveis. Que sejam amparados, acolhidos, fortalecidos para prosseguir caminhando. Que a luz divina encontre a todas as famílias que tiveram seus entes queridos retornando à pátria espiritual, que elas sejam consoladas, amparadas, aqueles que partiram, que sejam recebidos com amor, para que possam prosseguir em seu retorno ao lar. E que nós tenhamos uma boa noite de transmissão, de palestra, que a nossa expositora possa falar de forma a tocar nossas mentes, os nossos corações. Que assim seja. Paula, bem-vinda. Obrigada. Bom, então, como a gente já conversou antes, né, a gente combinou, o pessoal pode fazer as perguntas, e aí eu vou colocando para você poder ir respondendo, né? Tá bem. Então, tá bom. Uma boa palestra, até já. Pode ir até às 9, tá? Tá bom, Carol, obrigada. Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que tem como título Corpo, o Templo do Espírito. Eu gostaria de começar a compartilhar com vocês duas falas que são bastante interessantes. Uma é de Platão. Então, Platão nos diz o seguinte: o corpo humano é a carruagem. Então, vamos fazer como nós fazemos nos estudos. Cada palavra é importante para a gente, certo? Então, quando o Platão diz que o corpo é a carruagem, gente, é a carroceria, né? Então, se nós pensarmos o corpo, Platão está falando que é a carroceria, é a lataria, o envoltório, né? Então, o corpo é o envoltório, é a carruagem, mas pensemos com ele. Eu, o homem que a conduz. Então, o corpo é apenas o veículo. O homem deve conduzir o corpo. O homem conduz melhor o corpo se ele tem atrelado a si valores ético-morais. E não valores ético-morais passageiros, mas valores ético-morais atrelados à ética do Cristo. Então, assim, dependendo do tipo de homem, dos valores que possua, de como enxergue a sua vida, ele pode dar um determinado direcionamento para a carruagem. Pode ser um bom direcionamento, pode ser um direcionamento equivocado. A carruagem é, sim, o templo do espírito. Nós precisamos do corpo nestas reencarnações que nós estamos tendo, que talvez em algumas ele não seja necessário, mas nós precisamos deste corpo, que ainda é uma grossa matéria, adensada, para que nós possamos dar cumprimento às nossas provas e expiações. Então, se eu sou o homem que conduz o corpo, eu tenho que dar bom uso a este corpo. Eu tenho que mantê-lo vivo, porque Emmanuel também fala que nós somos usufrutuários de Deus, segundo a sua vontade para o nosso corpo, ou seja, nós somos usufrutuários. E o que a legislação nos diz a respeito de usufruto?
Nós podemos usar, nós podemos do corpo aproveitar as suas competências e as suas habilidades e as suas destrezas, mas ele pertence verdadeiramente a Deus. Ou seja, nem do nosso corpo a gente é dono, né? Então, realmente ele é uma carruagem, como se a gente tivesse feito um leasing para vir nessa reencarnação. A gente está pagando aqui, ó, as parcelinhas do usufruto deste corpo que Deus nos presenteia para usar nessa reencarnação. Então, o nosso bom uso ou o nosso mau uso será de nossa responsabilidade. Então, aquilo que fizermos com o nosso corpo é de nossa responsabilidade. Segue Platão. Eu, o homem que a conduz a carruagem, o pensamento, as rédeas, os sentimentos, os cavalos. Eu amo essa frase platônica, porque os sentimentos são os cavalos. Gente, cavalo sem rédea, bicho bravo, né? Ele vai correndo. Se for aqueles cavalos assim, né? Igual de filme, aqueles cavalos chique, fogoso, que vai indo. Se ele não tiver uma rédea, ele vai desembestadamente. Tanto que os cavalos têm rédea e os cavalos de carruagem, além de rédea, ele tem aquele tapa-olho assim. Não sei se vocês sabem para que serve o tapa-olho, mas é para ele não desviar do caminho, né? Para ele não se distrair, para ele não olhar do lado assim e falar, opa, aquele ali é mais interessante do que esse caminho que eu estou fazendo. Vou cair nesse precipício. Então, os cavalos em adestramento, os nossos sentimentos, as nossas emoções em educação, ainda sobre os princípios de Joana de Ângeles, que ela nos diz que nós temos que educar, e o nosso pensamento organizado é uma aquisição dos nossos espíritos de pouquíssimo tempo, diante do muitíssimo tempo que nós temos sobre o domínio dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É Joana de Ângeles quem nos fala isso. E ela nos diz mais, nós temos apenas 40 mil de pensamento organizado, de raciocínio, que mede as consequências, que avalia, que pondera, que nos traz o autocontrole. Para quê? Para os nossos sentimentos e as nossas emoções, para domar os nossos maus instintos e as nossas baixas paixões, nos diz ainda Allan Kardec. Então, somando esta abertura que nós fizemos, quando Platão nos diz o poema, vou lê-lo agora inteiro. O corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz. O pensamento são as rédeas e os sentimentos os cavalos. Então, os pensamentos são as rédeas que vão avaliar o destino que aqueles cavalos indomados, eles estão dando continuidade ao passo. Ou seja, nós podemos nos amputar desta, não é uma tríade, destes 4 elementos? O corpo, eu, enquanto espírito, os pensamentos e sentimentos? Não. Nós somos assim constituídos na nossa natureza. Porém, nós podemos nos educar. Então, nós podemos nos educar para sermos, convivermos, para sermos melhores, para convivermos de uma forma mais genuína e realmente impactante através dos nossos exemplos, que podem convidar pessoas também a mudarem os nortes do seu cavalgar. Através do ser, do conviver, nós vamos existir dentro de uma sociedade melhorada, mas isso nós desenvolvemos a nossa consciência. Então, nesta abertura, né, não só consciência, nossa consciência e nosso autoconhecimento, para nós sabermos para onde nós estamos destinando as nossas atenções no que se refere ao cuidado com o corpo. Cuidado, sim, porque temos que ter, não é? Temos que fazer check-ups, temos que ir aos médicos, temos que saber se nós estamos sujeitos a determinadas doenças. Não é para que nós nos revoltemos ou nos indignemos, mas para que nós aceitemos enquanto provas, porque são necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, é preciso cuidar do corpo, porque enquanto veículo do espírito, é dele que nós necessitamos para dar continuidade aos nossos passos. Como o Chico nos traz um dos seus ensinamentos, né? Quando ele já estava bem adoecidinho, bem combalido, então o seu corpo estava deitado em sua cama. E o espírito do Chico estava na porta, ainda ligado ao corpo, obviamente, né? Ele estava na porta e disse assim para o corpo, vamos, temos um trabalho a fazer. E daí o corpinho dele continua lá deitadinho. Ele falou, olha, se você não for, eu vou do mesmo jeito. Aí aquela vontade do Chico, envolvido pelos mentores espirituais, o corpinho cambaio,
levantou-se e foi fazer os seus trabalhos. Porque Chico dizia que a ele cobrava sempre ser o melhor, não é? Trazer o melhor de si, aplicar as lições que psicografava, pois que em primeira mão ele as sabia. Então, o corpo é esse instrumento que nos leva, que nos habilita, que nos condiciona, a mão que estende, os olhos que veem, a boca que fala, o organismo cerebral que nos possibilita essas relações e trocas orgânicas de todo esse nosso sistema, não é? Todo o sistema que está dentro de nós, os órgãos que se interrelacionam, os hormônios que se distribuem. Então, nós somos um composto necessário para que o espírito, na condição da Terra e em orbes como este, evolua, progrida, desempenhe melhor a sua existência, para que nós possamos completar as provas e expiações, as quais nós trazemos na bagagem para sermos espíritos melhores. Só que existe aí algum tipo de cuidado que nós temos que ter, não é, meus amigos? Porque hoje nós vemos o culto à materialidade, né? Nós vemos a materialidade do corpo físico, e não, na verdade, este cuidado apenas cauteloso, para que nós tenhamos saúde, para que nós possamos ter clareza, para que nós mantenhamos o raciocínio normal e equilibrado, para que as nossas faculdades estejam organizadas. Hoje nós estamos investindo contra o nosso corpo, através de pensamentos acelerados, através de reflexões imponderadas, através de descompassos emocionais e síndromes que visitam a modernidade. Nós temos a síndrome do pensamento acelerado, como nos traz o Cury, maravilhoso. Nós temos o estresse, nós temos a síndrome do pânico, nós temos uma sorte de doenças psicossomáticas e algumas degenerativas advindas do adoecimento do nosso espírito, que transforma no corpo, como diria Marina Ferri, o mata-borrão das nossas dívidas espirituais. Então, sim, este nosso veículo precisa ser cuidado com atenção, porque dele nós necessitamos para dar cumprimento ao nosso jornadear espiritual. Buscamos agora, para somar a Platão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Nos diz Paulo de Tarso: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Livre tradução para Espírito Santo, né? Já nos ensina Haroldo Dutra Dias, quando ele faz a tradução do hebraico, deste Espírito Santo, que o hebraico era uma língua muito restrita de conceitos, né? Ele não tinha muitos sinônimos, como a língua portuguesa possui, né? Porque a língua portuguesa, para uma palavra, tem 12 sinônimos, mais ou menos. O hebraico não era assim. Então, Espírito Santo aqui, na verdade, tinha que ser no plural, Espírito Santo. Então, existem espíritos, no caso de Jesus, Espíritos Santos que habitavam aquele corpo, não é? Como no caso do mestre. Então, nós temos espíritos que habitam corpos. Então, aqui Paulo está na Bíblia online, podemos até ver outras Bíblias, mas é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus. Então, aquilo que nós falávamos, o corpo que nós possuímos é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, está falando, gente, vocês não sabem, o corpo em que você habita enquanto espírito pertence a Deus, mas não pertence a vós mesmos. Lembra na fala de Emmanuel? Nós somos usufrutuários dos corpos que possuímos. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, você compra os seus adornos, mas o seu corpo e o seu espírito pertencem a Deus. Ledo engano de nós acharmos que pertencem a nós próprios, né? A minha mãe está aqui assistindo a palestra, viu, Carolina? Ela se chama Ilma. E eu brinco com ela, falo, mãe, pelo amor de Deus, né? Eu tenho o cabelo da minha mãe, tenho o nariz da minha mãe, eu tenho o rosto da minha mãe, eu tenho o joelhinho da minha avó materna. Então eu falo, poxa, mãe, eu podia ter o seu joelho, a sua perna e o seu tornozelo fino. Porque o meu tornozelo é assim, gente, tornozelo grosso, né? Então eu brinco com ela. Então, assim, o quanto nós estamos cuidando do nosso corpo, satisfeitos ou insatisfeitos com ele? E quais os tipos de abusos que a humanidade, de uma forma geral,
tem cometido contra este corpo. Abusos esses pelos quais ela vai responder. Então, deixa o joelhinho meio que junto mesmo, deixa o tornozelinho grosso mesmo, porque os meus pés e os meus tornozelos estão me levando aonde Deus me permite ir e os bons espíritos me acompanham. Mas nós sempre temos essa criticidade, porque nós vivemos no hoje, nós temos padrões de beleza. E esses padrões, alucinadamente, são pregados pelos meios de mídia e massa, e eles fazem com que as pessoas, talvez um pouco mais incautas, com os seus amores próprios combalidos, sigam essas diretrizes do corpo perfeito. Se nós pegarmos, se vocês tiverem a curiosidade de ver, né, os corpos das antigas mitologias, não é? A deusa da terra, na mitologia antiga, ela era gordinha, então a deusa era toda farturenta, porque a terra tem que ser farturenta para trazer alimento para todos os seus. Então ela era de formas arredondadas. Se nós virmos as esculturas antigas, clássico-romanas, nós vamos ver as matriarcas romanas de barriguinha, forminhas arredondadas, perninhas roliças, não é? Mas eis que chegou um tempo em que o magro ele foi levado à categoria excelsa, não é? As formas perfeitas, ditas perfeitas, porque segundo Da Vinci, no Homem Vitruviano, as formas perfeitas são aquelas que se assemelham do lado esquerdo e do lado direito. Ele não fala que é gordo nem magro, ele não fala que é alto nem baixo, ele fala que tem que ser simétrico. Então, os dois lados têm que ter uma simetria, uma organização semelhante. Mas Da Vinci não coloca o tipo de simetria que tem que ser. Ele fala de numerais e métricas, mas ele não fala de beleza, ele não estabelece padrões. Mas durante todo o correr do tempo, nós temos os padrões de beleza, não é? Os olhos que se pintam, as sobrancelhas que se fazem, os cabelos que se ajeitam, né? Então, para os homens que estiverem assistindo, meninos, quando uma mulher está assim, ó, do rabo muito feito, assim, puxadinho, é porque o cabelo está sujo, né? A gente está dando um truque só para aparecer na cena, né? Então, nós vamos vendo que nós vamos cultivando este corpo, não conforme Deus nos orienta, para preservá-lo para a orientação das nossas tarefas, mas atendendo a dilemas modernos. E nós vemos, vamos pegar este exemplo, não é? Quantas pessoas se submetem a regimes enlouquecedores, que não têm origem, que não tem pesquisa científica que o comprove, mas simplesmente porque é a nova onda. É a dieta dos 10 dias, dos 7 dias, dos 30 dias, dos 45 dias. Aí retiram-se todo um grupo alimentar da alimentação daquela pessoa. Passado aqueles 45 dias, volta todo aquele grupo alimentar. Do que adiantou? Não é? Então, tem algumas amigas que já fizeram esses regimes malucos assim e suprimiram do seu corpo de alimentação várias proteínas, alimentos necessários, grupos vitamínicos, e depois tiveram que fazer uma visita ao médico exatamente para repor todos aqueles nutrientes que haviam perdido. Não estou falando dos acompanhamentos necessários medicinais, nutricionistas, não é? Para que acompanhem o desenvolvimento saudável do ato de emagrecer. Mas não, é uma agressão que se faz em nome do corpo perfeito. As mutilações. Nós sabemos que existem artistas famosos como a Cher, que tirou costelas para que a sua cintura ficasse afinada. Algumas mulheres, a imitação de tribos africanas, que usam aqueles colares, né, africanas, algumas também orientais, usam aqueles colares. Aquilo, gente, é colocado na criança em tenra idade, e o pescoço ele vai alongando, tanto que as vértebras aqui, elas permanecem descoladas, e se aqueles anéis forem tirados, o pescoço é bambo, as pessoas podem vir a falecer. Então, existem algumas pregações, mesmo que culturais, que fazem com que o corpo ele seja idolatrado, enquanto, na verdade, aproveitando a frase da Helena, não é? Ele é um casulo para que nós possamos alçar voos maiores. Então, nós precisamos cuidar dele? Sim, mas nós precisamos cuidar de nós próprios, para que nós não peguemos a próxima onda, que ao invés de nos trazer saúde e longevidade, vai encurtar o nosso tempo de vida. E sobre isso nós também responderemos. Não temos o exemplo de André Luiz em nosso lar, não é? Que ficou lá seus bons 8, 9 anos,
comendo lama e gramíneas, e quando ele é socorrido e tem um pouco mais de esclarecimento, e é trazida a verdade do seu momento de desenlace para ele, e ele tem a informação de que ele fora um suicida inconsciente, e daí ele fala, imagina, eu sou um médico, eu jamais praticaria o suicídio, não poria fim à minha vida. E os espíritos esclarecem para ele, André Luiz tinha um problema gástrico, mas ele comia comidas pesadas, ele bebia bebidas alcoólicas, ou seja, ele não era regrado na alimentação. Tanto é que ele, quando ele está em nosso lar, o seu lençol se tingia de vermelho sangue exatamente na sua região gástrica, que foi o que chamou a sua atenção, ele quis saber o que aquilo significava, ou seja, ele encurtou o tempo de vida útil da sua carruagem, do seu corpo, e quando estava na espiritualidade teve essa noticinha leve, que ele era o usufrutuário, não é, do corpo, mas que este pertencia a Deus, como seu espírito, e que ele havia cerceado a ele próprio um tempo de vida necessário que ele ainda teria na Terra. Ele foi um suicídio inconsciente. Então, quando a gente faz esses regimes malucos enlouquecidos, ou tomamos remédios alucinadamente, não só para o regime, mas de uma forma indiscriminada, porque no Brasil as farmácias lucram sobremaneira, porque a gente vai na farmácia e a gente compra de um tudo sem receita médica, exceto se o remédio for tarjado vermelho, mas até aí a gente já se intoxicou, não é? É remédio para dor de cabeça, é remédio para manter a atenção, é remédio para dor nos olhos, para queda capilar, é remédio para fortalecimento das unhas e é remédio para uma gastrite. É remédio para dores nas articulações, é remédio para tudo. E nós vamos nos automedicando. E nós não imaginamos que isso tem efeito sobre nós, que a gente não vai responder sobre isso. Ah, Paulo, mas se eu for para médico sempre, por uma dorzinha que aparece, vou morrer. Mas de pagar, né? Porque são caros também. Mas será que essas dorzinhas que estão aparecendo em mim, elas são genuínas e verdadeiras? Eu posso dar conta delas um pouquinho? Ou eu já estou viciado neste movimento de comprar remédios e tomar para qualquer coisa? Porque as farmácias agradecem, gente. Você vai comprar, de repente, sei lá, um analgésico, um paracetamol lá, e daí você passa naqueles corredores estreitos, e daí você já carrega mais outro negócio, já carrega um outro negócio, que farmácia hoje não vende só remédio, né? Ela vende utensílios de higiene pessoal, ela vende alimentos, ela vende bebida, ela vende crédito para celular, ela vende de tudo que possa ser atraente. E não bastasse isso, quando fazemos nosso registro na farmácia, recebemos mensagenzinhas no celular que determinado remédio ou medicamento entrou em promoção, que nós temos tanto tempo para comprar. E daí alucinados que estão, vou comprar. Então nós compramos remédios para nos libertar das dores modernas que nós próprios construímos por conta de fugir da leitura das nossas emoções através do nosso pensamento equilibrado, entendendo o que está gerando em mim este descompasso, este desconforto que está me levando a ingerir aquilo que vai encurtar, talvez, o tempo de vida que eu tenho neste corpo de carne, sobre o qual eu vou responder. Não acaba aí. André Luiz ainda nos diz que este corpinho que estará lá deitado, não é? Para que os primeiros vermes hão de comê-lo, aí é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós responderemos pelo alimento que deixarmos aos seres que hão de usufruir pela nossa carcaça. Não adianta falar que você quer ser cremado, que essa cinzinha vai para algum canto também. Vai servir de alimento a algum bichinho. Então, nós somos responsáveis pelo teor de energia, pelo comprometimento orgânico celular dos nossos organismos físicos, que hemos de dar para outros seres que deles irão se alimentar para a sua jornada evolutiva. Leon Denis, o homem dorme na pedra, ele regurgita no vegetal, ele sonha no animal e ele desperta no homem. Então, nós fizemos esse trajeto ascensional de evolução e vamos fazer muito mais. Agora, com qual grau de consciência, não é? Então, nós temos que tomar conta exatamente disso para que nós não nos elevemos, né, gente, a essas loucuras. Falamos das dietas, falamos dos remédios, falamos das cirurgias desmedidas, não é? Eu tenho... que antes de eu falar das... Rose disse assim, essas dietas malucas são diferentes das dietas com nutricionista para eliminar gordura corporal. Com certeza, né? A nutricionista foi lá seus 4 anos,
mais 2 anos de especialização. Às vezes a nutricionista, ela envia você para uma... como que chama, gente? A médica lá do emagrecimento que eu tenho? Mas não é só do emagrecimento, dá remédio para tireoide? Endocrinologista. Obrigada, Carol. Carol surgiu aqui para me salvar. A endocrinologista, não é? Então, eu passei numa nutricionista, ela descobriu milhares de coisas dentro do meu organismo, que eu tinha que eliminar alguns alimentos, porque eu estava tendo uma inflamação celular, então passei por uma dieta bem longa, não foi severa, viu? Porque eu me adaptei bastante a ela, que eu já falo, não me fala passar fome, que eu lembro de outras reencarnações, que eu devo ter morrido da míngua, essa coisa de geladeira vazia, dispensa sem nada, não nasci para isso, gente. Eu tenho que abrir e ver tudo cheinho, sabe assim? Minha tia também me ensinou isso. Então, minha tia tem essa mesma neurose que eu. Hoje ela está mais desprendida, porque como ela pede comida todos os dias, né? Ela é mais tranquila. Mas antes era assim, dispensa cheia, geladeira entulhada de coisa. Eu não gosto de perder comida não, viu? Eu faço limpa de geladeira também. Mas eu fiz todo este tratamento e depois eu fui para endócrino. E daí eu descobri um descompasso na minha tireoide, que já é familiar, né? Minha mãe toma remédio para tireoide, minha avózinha tomava, minha tia toma, acho que só tia Vilma, né, mãe? Escapou da tireoide desregulada, né? Então eu fui, né? Fui ver o que estava acontecendo, né? Então, para que eu pudesse fazer o quê? Ter saúde, né? Para dar conta da reencarnação com a qual eu me comprometi, não é, gente? Então eu estava falando disso para chegar ainda nas cirurgias enlouquecedoras, né? Então, contando para vocês, eu tenho alguns ex-alunos que estagiaram, alguns são médicos do Hospital das Clínicas em São Paulo. E alguns me contavam algumas histórias assim, que chegavam algumas meninas, né, jovens ainda, na casa dos 20 anos, que queriam fazer algumas plásticas. Não eram plásticas necessárias, mas o materialismo, o dinheiro que paga, elas pagavam, então elas tinham as suas cirurgias. Passadas algumas semanas, iam outras amigas lá, porque queriam se submeter ao mesmo tratamento que ela, que afinou o nariz, que encheu um pouquinho uma boca, que levantou um pouco as mamas. E qual é a necessidade? Nenhum. E nós vemos esse enlouquecimento tamanho nas notícias dos jornais, quando aquelas mulheres se submetem, não é? Aquelas injeções hormonais e injeções para levantar os glúteos, para modelar as coxas, de produtos que elas desconhecem, muitas vezes são para animais, são equinos, não é, que nós vemos, e daí elas têm as coxas corrompidas, os membros corroídos, comidos por dentro, ou então cirurgiões supostos plásticos que colocam suas placas e as mulheres vão enlouquecidas, em nome de quê? Atender desígnios da sociedade? Isso significa uma coisa, o espírito está adoecido, a alma está vazia, é a alma que está carente. As necessidades são outras, são ulteriores à cirurgia, ao emagrecimento desmedido, à dieta enlouquecida, ao desrespeito com o corpo. É a autoestima baixa, não é? São os padrões os quais ela não consegue atingir para estar dentro da sociedade, e ser aceita, e ser querida, e ser valorizada. Ah, não, mas esse povo está pirando, isso não existe. Existe, não sabemos. Nós vivemos nesta mesma sociedade. E isso faz com que estas pessoas, fragilizadas nas suas dores, busquem as curas e os tratamentos para os quais elas não precisam, simplesmente para atenderem a padrões supostos de beleza em que elas devam se encaixar. Até mesmo estava lembrando agora, né? Uma vez estava conversando com a minha tia, e a gente falava de Leila Diniz, né? Quando Leila Diniz foi à praia. Foi um escândalo, né, gente? Leila Diniz, quando foi à praia, ela foi chamada de tudo, menos de honesta, né? Porque a sociedade tinha determinados padrões e parâmetros morais, não é? Mas Leila Diniz era arredondada, né? Ela tinha cinturinha fina, mas tinha o quadril. E hoje as meninas muitas vezes vão às praias, elas não tiram a canga, elas não tiram shorts, exatamente pelo medo do julgamento que elas vão receber das outras pessoas. Então preferem ficar cobertas do que se mostrar e passar pelo julgamento. E daí isso, num cumular de anos,
vai fazer com que essas pessoas, talvez, lá um pouquinho dentro da sua maturidade, busque, através da carência, até mesmo relações opressivas. Até mesmo relações opressivas. Porque como elas não se valorizam, como a sua autoestima é baixa, acham que qualquer coisa lhes serve, porque elas não conseguiriam aquilo que talvez fossem as aspirações e seus sonhos, e elas submetem num autoflagelo a relações adoecidas. Autoflagelo, porque as pessoas vão se adoecendo, elas vão se ensimesmando, elas vão se depreciando. Aí nascem as crises de melancolia, de ansiedade, de depressão. Então, nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque se eles não estiverem bem observados, nós podemos cair neste engodo que o corpo físico, o culto, a idolatria ao corpo físico material se sobrepõe aos valores morais que devem residir no nosso espírito, não é? Então, nós temos que ter um cuidado com isso. A Helena diz assim, e as tatuagens não são modos de agredir o corpo que não nos pertencem, né? Helena, eu já li alguns estudos a respeito de tatuagens, não é? Então, nos dizem os estudos assim, se são tatuagens despretensiosas, símbolos pequenos, frases amoráveis, não é? Pessoas queridas, essas tatuagens, elas não nos agridem. Agora, se elas forem simbólicas, agressivas, representarem ideologias, aí sim pode ter uma conexão de compromisso e responsabilização. Tá? De compromisso e responsabilização. Seguindo, então, nessa toada, olha, falamos a respeito dos regimes e dietas malucas, falamos a respeito, não é, dos procedimentos desmedidos, falamos a respeito do suicídio inconsciente, do não cuidado com o corpo, falamos a respeito da ingestão de remédios de forma desmedida, quaisquer que sejam eles, agredindo este corpo, que é a residência do nosso espírito, para que nós possamos dar continuidade à nossa evolução espiritual. Agora, eu vou pegar para vocês o livro O Consolador, né? O jornal O Consolador. E nós temos aqui a questão 718 do Livro dos Espíritos, para esclarecer isso que nós estamos falando agora. A lei de conservação obriga, olhe bem o verbo, gente, obriga, não é assim, concede, oferece, sugere, é obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Então, na verdade, nós precisamos de força e saúde para nós trabalharmos no bem, porque o trabalho no bem é o nosso advogado em toda parte. Lembram-se disso? Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Então, não é só cuidar do nosso corpo, é cuidar das relações que estabelecemos com os demais seres. Então, manter o corpo vivo através da ingestão de bons alimentos, boas bebidas, bons medicamentos, é necessário para que nós continuemos o nosso jornadear. Ah, Paulo, é aqueles que nada conseguem nesse sentido, que têm até mesmo as suas faculdades embotadas por conta da não ingestão de proteínas, de vitaminas, na idade aprazível, que seria interessante, logo nas primeiras infâncias para isso. Passarão pelos seus compromissos também, e nós temos a obrigação de auxiliar, como Médicos Sem Fronteira, né? Aquele grupo que o Rossandro Klinge é afeito, que o Marlon Requidal também, né? Carolina, socorro. Ih, gente, hoje estou com esse negócio de esquecimento. Vou ter que fazer exercício de sudoku para não esquecer. Bom, mas essas ONGs, não é, que vão ao encontro das necessidades das crianças, das pessoas, dos famintos. Então, eles vão exatamente para minorar essas deficiências. E minorando essas deficiências, auxiliar que esses espíritos também tenham o seu jornadear garantido. O que eles fizeram para merecer estagiar nesta vida, de início, meio e fim, nessas condições, não nos compete julgar. Não nos cabe julgar, ponto e basta.
essa balancinha pertence a Deus. Se está diante dos nossos olhos, se toca os nossos corações, nos cabe auxiliar para que essas pessoas possam, então, dar continuidade ao seu jornadear. Então, aqui, na sequência do Consolador, questão 718 que eu li, agora eu vou ler a sequência da 719. O codificador pergunta aos espíritos superiores: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? A resposta é clara: o bem-estar é um desejo natural. Então, olha que interessante. O bem-estar é um desejo natural do espírito. Então, se algum espírito não deseja o seu próprio bem-estar, eis aí um sinal de adoecimento. Então, a gente precisa cuidar, nós precisamos tomar conta. Então, se alguma coisa dentro de nós está dificultando o bem-estar que nós sentimos com o nosso organismo, nós precisamos identificar o quê? O que está trazendo esse mal-estar? O que? É uma indisposição física concreta e real ou são normas e padrões estereotipados da sociedade que vêm nos incomodar a existência? O quê? Então, os espíritos nos dizem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Eis que chegamos. O abuso é contrário à conservação. Então, ingestão de anabolizantes. Ingestão daqueles whey proteins para quem não precisa. Então, estou falando do caso de não precisar. Uma pessoa que quer ganhar grupo muscular, quer se fortalecer, e automaticamente vai a alguma casa e compra, porque um amigo toma, eu vou ingerir também. E isso pode sobrecarregar os meus rins, né? Dependendo, se eu já tenho uma predisposição genética, a curto prazo. Se eu não tenho uma predisposição genética, se eu nem vim, gente, para ter os rins sobrecarregados, mas eu começo essa ingestão desmedida, eu sobrecarrego os meus rins, isso é um comprometimento, o qual eu estou abraçando para cumprir nesta reencarnação e, quiçá, em reencarnações vindouras, não é? Então, o culto ao corpo, obsessivamente, nós temos que ter cuidado. Exercícios físicos desmedidos, que levam o corpo à estafa, à fadiga extrema. É preciso cuidar. Eu me lembro que uma determinada vez eu conheci um médico alemão, Dr. Hans, e eu já havia me diagnosticado com um médico brasileiro a respeito dos meus joelhos. Então, eu tenho nos joelhos uma doencinha degenerativa que se chama condromalácia. Sim, existe remédio para ela, que é condroitina, e exercícios físicos e não ao sobrepeso. Ai, pensa que eu tô lascada. Ai, Jesus. Vocês me convidarem, viu, Carol? Quando a gente puder ir na casa uns dos outros, naquelas festividades espíritas que tem aquela mesa farta, coloca lá um sanduichinho de atum para mim, mas não apresenta uma empadinha, né? Que eu tenho que combater essa coisa do sobrepeso por conta do joelho. Já vim comprometida ali. E daí o médico que me atendeu, eu fui professora dos filhos dele, ele me disse assim: Paula, você não pode com exercícios físicos de alto impacto. Você tem que manter a sua cartilagem por muito mais tempo. Não se esqueça de todos os dias. Todos os dias foi o advérbio. Não me pergunte se eu faço isso todos os dias, por favor. Que isso é bullying no ar, né? Vamos responder isso. Então, me diz que todos os dias eu tinha que fazer alongamento para que eu mantivesse a elasticidade corpórea. Porque ele me disse assim: você é forte, mas você não é alongada. Tem pessoas que nascem alongada, né? Pôr o pé aqui atrás, faz aquela coisa mirabolante. Não consigo, né? Eu até que sou bem melhor hoje por conta da yoga, né? Bem melhor, aliás, graças a Mila, que foi minha professora de yoga durante tanto tempo. Então, graças a yoga, eu sou mais alongada. E daí eu perguntei, né, para esse médico alemão, eu falei assim: mas doutor, não é o caso de uma cirurgia? E ele muito tranquilamente me disse assim: você é uma atleta de alta performance? No que eu tive que responder que não, né? Vocês sabem que alemão, né, gente, tem papas na língua. Ele já logo joga a verdade na sua cara, sem piedade, né? Falei: não sou uma atleta de alta performance. O que ele quis me dizer ali? Que se eu fizesse um processo cirúrgico, eu teria que ter uma fisioterapia pesadíssima. Eu teria que ter um cuidado com o meu joelho muito maior do que uma pessoa de vida comum, como nós. Aí eu disse que não. Ele falou: então não opere. Continue seguindo as orientações do seu médico no Brasil. Condroitina, cuidado com sobrepeso, alongamento para sempre. Então, o cuidado com o corpo, ele é necessário, mas o perigo reside no abuso.
porque o abuso é contrário à conservação. Claro, porque se abuso, eu diminuo o tempo de uso que o meu corpo deveria ter para que o meu espírito desse cumprimento às suas provas e expiações, como havíamos dito. Deus não incrimina a procura de bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém. E se não deve enfraquecer nem as forças morais, nem as vossas forças físicas. Isso aqui eu amei. Nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Culto ao corpo. Eu vou dar um ramo só da cultura nacional. Funk. Né? Culto ao corpo. O culto ao corpo de uma maneira desmedida, gente. Culto ao corpo de uma forma lasciva. O culto ao corpo de uma maneira provocativa. O culto ao corpo que, na verdade, vai ao contrário do que Joana de Ângeles nos diz, que é para elevar o espírito através dos pensamentos mais nobres e não descê-lo aos baixos instintos e às emoções mais animalizadas. Então, hoje nós estamos vendo este invólucro do nosso espírito, que se chama corpo material, sendo elevado à categoria de um quase Deus, em muitas das pessoas que transitam nas telas das nossas televisões, dos nossos aparelhos celulares, dos Instagrams da vida, dos TikToks, numa verdadeira oblação, em danças, e olha que eu não sou pudica, hein, tá? Minha mãe assistindo a palestra que não me deixa mentir. Então, em danças que são danças sexualizadas. Danças sexualizadas que inferiorizam até mesmo a mulher, não só pela letra da música que possui, mas pela coreografia que executam. E as batidas são baixas em vibração, elas são menos agudas, elas são mais ritmizadas, ou seja, provocam ainda os nossos baixos instintos vibrando fluidicamente as nossas células dentro de nós. Porque nós somos compostos 75%, 80% de água. Significa, então, que as nossas células vibram sobre o estímulo sonoro que recebemos. E nos diz os espíritos amigos que os espíritos elevados, espirituais, eles vibram em outra sintonia, que as ondas são mais largas, as ondas são mais espaçadas. As nossas ondas, elas são assim, ó, como se fosse um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, assim, ó, as ondas. Então, essas músicas, elas têm essas ondas, não é? Lascivas, convidando jovens, convidando crianças a coreografias que talvez lhes despertem a memória espiritual de outras reencarnações que talvez os tenha levado a uma derrocada moral. Por isso que o culto ao corpo, se vai de encontro ao nosso senso moral, como aqui Allan Kardec nos traz na questão 119, que vai de encontro às forças morais e físicas, significa que nós estamos muito mais nos comprometendo do que nos elevando. Aí vocês podem até dizer, Paulo, você está exagerando, imagina, dançar um negocinho ali. Então, gente, para o grau de evolução que nós temos, para o livre-arbítrio limitado que nós também temos, dançar um negocinho ali pode ser uma reencarnação perdida, não é? E não basta só, mas é só aquela pessoa que dança, eu não. Você vê, você assiste, aquilo te incita quais tipos de pensamentos, de julgamentos, de considerações. Então, orai e vigiai, olhai também para ti, para entender o que aquilo desperta em você, para que nós possamos olhar com desvelo, com atenção e com cuidado, para que assim nós não leiamos Sexo e Destino como a história das nossas vidas, de Chico Xavier por André Luiz, mas que nós leiamos Sexo e Destino como um livro que precursamente nos traz ensinos para que nós não tenhamos quedas sexuais, que são as mais dolorosas provas para o espírito. E pode começar no culto ao corpo, nas músicas lascivas, nessas danças libidinosas. Então não é uma questão de ser careta, gente. É uma questão de entender que nós estamos passando por um período de provas e expiação. E neste período de provas e expiação, nós seremos provocados, questionados, levados ao nosso extremo para fazer a separação do joio do trigo, porque o joio já cresceu, nos traz a parábola.
E nós fomos aqueles cultivadores imprevidentes. Nós não vimos que aquele espírito malévolo, como nos diz as escrituras, veio e plantou ali o joio em meio às sementes do trigo, que não adiantava ser ceifado em tenra idade, porque joio e trigo, quando pequenininhos, se assemelham. Então, se eu ceifasse em tenra idade, eu podia ceifar o trigo já semeado. Então, eu esperaria crescer, para então separar o joio. Nós estamos aqui crescidos. Nós precisamos ceifar este joio de nós. Sim, é verdade, não é? A qualidade dos nossos pensamentos determina a saúde do nosso corpo. Então, é preciso pensar o que nós estamos pensando. E como diria Marina Fest, se pensou alguma coisa errada, dispense. O vô dela ensinava para ela e ela ensinou para mim na batida, não é? Agora, ainda fazendo link com aquilo que eu disse a vocês, não é? Essas músicas incitam pensamentos, sentimentos provocativos, que levam muitas vezes jovens à morte, nas baladas, nas noites funk, não é só funk, né? A gente pode pegar algumas letras de rocks modernos, assim, no inglês, que se você traduzir, eu acho que não vai ter nem cabelo na sua cabeça para ficar em pé, né? Vai cair o resto do cabelo. Que são umas letras vazias, fúteis, pequenas, baixas, mas que instigam as pessoas a comportamentos menos nobres. E nós estamos aqui para edificar comportamentos mais nobres. Este é o intuito do nosso jornadear, não o contrário. Então, aquele orar e vigiar não é só para a gente se manter atento diante dos caminhos a seguir. É tudo, gente. Porque nós estamos cercados por convites que hão de testar a nossa robustez espiritual sobre vários aspectos. O corpo é um deles. Então, nós precisamos ficar alertas, né? É pé em Deus e fé na tábua. Cantavam os tribalistas. Eu costumo dizer que o pé em Deus é pé em Deus mesmo, né? E fé na tábua é fé em Jesus. Porque ele trouxe essas máximas de ensinamentos para nós que foram desdobrados nos livros da codificação, no Consolador Prometido. E daí vem Chico, Divaldo e assim sucessivamente, não é? Já que estamos quase finalizando, vou ler um trecho para vocês de Mateus, capítulo 6, versículo 22, daquele livrinho que vocês sabem que me acompanham, né? Então, hoje foi Livro dos Espíritos, questão 718, 719, no Consolador. Falamos também de Platão, ele fala que o nosso corpo é a carruagem, e eu sou aquele que, né, determina o andar desta carruagem, os pensamentos são as rédeas, as emoções, né, são os cavalos, passeamos por aí, agora vamos aqui para o Evangelho, coordenação motora, segundo Mateus por Emmanuel. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Cuidado com o que nós vemos. A partir do que vemos, julgamos e assim ingerimos os nossos espíritos. Engenho Divino. Livro da Esperança, capítulo 54. Nos fala Emmanuel. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. Então, assim, eu acho que eu moro na cidade, na minha casa. Não, eu, verdadeiramente, meu espírito habita no meu corpo. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes para que o meu corpo não se fatigue, para que ele dure e se conserve para as obras que hei de cumprir. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Então, mesmo que há máquinas habilidosas, ainda há necessidade das mãos, até mesmo as mãos que programam os grandes computadores, que ordenam as grandes máquinas. São mãos e mentes humanas. Palácios voadores alçam as alturas, então construções maravilhosas. Na experiência cotidiana, equilibras-te nos pés. Pode existir os palácios, mas quem me leva para lá e para cá são os meus pés. Ou as cadeiras de rodas, ou os amigos queridos, ou os carros, mas é o corpo físico que nos faz ir até, ir além, ir adiante. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo, não teriam qualquer significação sem os olhos. A música é o cântico do universo, passaria ignorada sem os ouvidos. Olha, Emmanuel fazendo uma ode à necessidade do nosso corpo, quanto devemos ser gratos a qualquer que seja ele. Com o joelhinho e o tornozelinho grosso. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino,
que a vida te empresta. Então, mais uma vez, a vida nos empresta. Paulo, primeira carta aos Coríntios, já nos disse isso, Emmanuel está reforçando. Instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre. Não te enganes com o esmero de superfície. Então, não acho que a superfície polidinha é que vai conquistar a nossa entrada no reino de Deus. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? O que importa é o que está dentro. Estimas a higiene, sabes fugir do empazinamento com quitutes desnecessárias. Porque, mano, tinha que começar na dieta, né? Jesus de misericórdia, mano, tem dia, sobrepeso, né? Vou até ler a frase de novo, que eu encurtei de propósito, né? Sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessários. Você sabe, você não tem que comer aquele negocinho ali a mais, não é? Probleminha da empada era azeitona, né? Mas comeu 12, então não vai ser azeitona, né? Vai ser o empanzinamento da gula. Justo igualmente expungir o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. Olha, gente, Emmanuel, expurgar o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade. Então, isso que eu acabei de falar foi a manifestação que exterioriza a nossa individualidade ainda baixa, ainda animalizada, que nós precisamos elevar, não é? Em talvez valsas, ou tangos, ou danças que não nos joguem a humanidade no pé, não é? Incitando turbas ao sexo desregrado, às relações fugidias e passageiras, e aos compromissos, talvez seculares. A vida orgânica é baseada na célula, e cada célula é um centro de energia. Cada célula. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimentos, desânimo ou irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular, adoecendo a nossa energia, caindo o nosso padrão vibratório, logo desenvolvendo doenças. O que Emmanuel fala? Cólera. Ressentimento, amargando aquilo, sabe? Remoendo, fala logo, gente. Remoendo. Desânimo ou irritação. Sou irritadiça, tudo é com ela. Isso pode nos desarranjar a organização celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir determinados implementos, nós temos braços mecânicos, pernas mecânicas, não é? Nós temos trocas, doação de órgãos, então nós temos ainda a condição de nós fazermos os exoesqueletos que fazem com que pessoas que tiveram rupturas cervicais andarem, coisa que elas nem poderiam fazer. Então, nós temos todo este aparato tecnológico. Ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. A gente não encontra corpo novo para comprar. Então, o Emmanuel fala, cuida, porque ele é realmente o envoltório necessário para que nós nos elevemos a esferas superiores, desde que nós o escolhamos fazer. Então, não basta só a força de vontade. Nós temos que desenvolver análise crítica, nós temos que desenvolver reflexão, nós temos que desenvolver ponderação, nós temos que dar ouvidos àquilo que as pessoas nos dizem como orientação dos nossos passos, bons profetas, não é? Não são quaisquer profetas. E na doutrina espírita nós temos que ter um cuidado muito grande, porque agora tudo pode, né? Então, as pessoas às vezes falam coisas que não estão lastreadas na doutrina espírita, gente. As discussões ficam rasas. Em nome de Cristo, sejamos comprometidos com o Consolador. Se estiver em Kardec, em Chico Xavier, em Divaldo Pereira Franco, a gente pode começar a conversar. Se tiver nenhum lugar desse, né? Aí a gente precisa discutir.
Então, exatamente por quê? Porque nós estamos ingerindo aquilo que nos chega aos ouvidos para dilatar as nossas consciências, para que nós não nos comprometamos, nem o corpo, nem nada no nosso entorno, mas para que nós elevemos passos maiores na nossa evolução espiritual. Então, o que nós falamos hoje são os cuidados que temos que ter, desde as medicinas que ingerimos aos regimes que fazemos. A ilusão da celeridade da materialidade, das cirurgias desnecessárias, dos cultos ovacionais a esta matéria que nós vamos deixar na Terra quando partirmos para a nossa verdadeira pátria. E como diria Gustavo Ramos Mello, um amigo aqui de Pinda, também palestrante, caixão não tem gaveta. Então não adianta você achar que você vai levar entulhos que você usava para o cultivo do corpo, que nós não vamos levar. Tudo nós deixamos. Nós levamos aquilo que nós construímos enquanto espíritos imortais. E para isso sabemos, precisamos deste envoltório. Então, cuidemos dele bem, mas sem o abuso, sem o exagero. E como diria Chico Amor Xavier, tá tudo bem quando a gente se satisfaz só com o pão. O problema é a quantidade de manteiga. Então, que nós saibamos a quantidade daquilo que nós estamos demandando do nosso corpo físico. Com equilíbrio, com ponderação, seguindo as orientações de Emmanuel, fazendo as leituras do Evangelho, nos esclarecendo para que a nossa vida, a nossa saúde seja em abundância, não de encurtamento da nossa existência, mas de prolongamento até onde se fizer necessário para o cumprimento das nossas obras enquanto estivermos aqui reencarnados. Vamos à nossa prece de encerramento, então. Que Jesus nos auxilie, nos ampare, nos fortaleça, que Jesus possa trazer para nós os bálsamos necessários aos nossos espíritos, fazendo com que nós sejamos mais equilibrados, mais ponderados, tenhamos esta visão espiritual ampliada, como ele nos trouxe em seus ensinamentos, a partir dos exemplos dos seus passos quando esteve no meio de nós. Que nós possamos, envolvidos pelos nossos mentores do alto, recebendo os bálsamos que nos chegam neste momento, envolvidos por essas energias superiores, termos este nosso organismo físico reequilibrado, que as nossas células sejam cuidadas, cada qual das bilhões que habitam o nosso organismo, nos constituindo enquanto seres humanos. Que nós possamos, então, manter esta máquina viva com as energias fluidificadas do alto que vem nos trazer o equilíbrio orgânico necessário. E que nós busquemos, através das nossas atitudes também, o cuidado, a comedição para os nossos passos, para que assim nos libertemos das mazelas, dos compromissos e das dívidas, e não mais os contraiamos, para que possamos seguir a nossa jornada mais livres, mais leves, construindo verdadeiramente o homem novo que nos há de constituir, como nos disse Paulo, apóstolo, para que assim cheguemos aos espíritos completistas, como nos garantiu André Luiz. Que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe a todos nós, as nossas casas, os nossos lares, aos queridos dos nossos corações, aos nossos afetos, para que todos eles, amparados pela espiritualidade maior, também consigam dar seus passos de continuidade na sua evolução. Que os mesmos mestres ascensionados olhem por aqueles com os quais ainda temos dificuldades, porque todos juntos hemos de evoluir, progredir sempre. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, que Deus nos traga sempre novas oportunidades de evolução espiritual e que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir os chamamentos do alto na correção da nossa rota. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Paula, nós te agradecemos. É sempre muito bom a gente refletir sobre esse tema, né? Então, nós te agradecemos. E eu aproveito, né, para já convidar o pessoal para a palestra de amanhã, quarta-feira. O Pércio, que vai desenvolver o tema Conduta dos Pais perante a Mediunidade na Infância. E no domingo, o Márcio vai falar sobre a missão de cada um. Então, é isso. Agradeço. Obrigada, Carol. Até a próxima terça. Até a próxima, se Deus quiser. Então, eu agradeço novamente a Paula, a todos vocês que nos acompanharam. Deixo o convite para acompanhar as outras transmissões.
Desejo a todos uma boa noite, uma ótima semana e, se Deus quiser, até domingo. Uma boa noite. Boa noite.